a nossa sexta aula, né, de Biologia 1, ela está relacionada hoje ao tema água, certo? É um dos primeiros conteúdos, não é tão complexo, é algo que a gente convive cotidianamente, certo? É considerada a fonte principal de vida. Então vamos lá ver algumas características da água, algumas propriedades, e aí nós vamos posteriormente responder as questões. Primeiro elemento que a gente vai ver é a distribuição de água no planeta. Aí tem um percentual, não é? De 100% da água do planeta, apenas 2,5% é de água doce, né? Nós vamos ter 97,5% de água salgada, então é uma quantidade que aparentemente é muito pequena, mas na verdade não é. Se a gente for observar, por exemplo, o Brasil detém 13% dessa água doce do mundo, a maior parte dessa água ela está localizada na bacia, na bacia amazônica. Então, quando a gente vai olhar a distribuição de água doce, né, a maior parte dessa água ela se encontra congelada, né, aproximadamente 69,2% dessa água doce, ela ocorre na forma de estar congelada, né, ou então na forma de geleira ou de neve eterna. Nós temos aí apenas 0,3% de água doce disponível de forma direta para consumo. Por que de forma direta? Porque elas são águas superficiais, estão em rios, em lagos. E aí nós temos quase 30% de água subterrânea. O Piauí, por exemplo, é um dos estados, né, da nação, ou um dos estados da região Nordeste que tem o maior percentual de água subterrânea, né, principalmente nos mananciais da bacia do Gurgueia. Né? Esse grande percentual ele se dá principalmente pelo fato de que o estado do Piauí está localizado em uma bacia sedimentar, né? No caso a bacia sedimentar do Parnaíba, e isso facilita o processo de infiltração e retenção de água, né? Porque esse sedimento todo que existe na bacia do Parnaíba, ele fica sobre rochas de uma resistência maior, certo? Passando aí adiante, nós vamos ter aí um gráficozinho mostrando o consumo de água no Brasil. Nós vamos ver que mais de 70% da água que é consumida em território brasileiro, ela é destinada à agricultura. Então, há um grande aproveitamento dessa água para a agricultura, certo? Consumo animal 11%, consumo urbano 9%, a indústria, apesar de a gente achar que ela consome uma grande quantidade de água, não é verdade, ela consome só apenas 7% dessa água, e o consumo rural de apenas 1%. Então, a maior parte dessa água que é consumida em território brasileiro, ela é destinada a atividades agrícolas. Um gráfico também mostrando a distribuição da água pelo nosso corpo, né? A gente vai observar que a maior parte dessa água, ela se localiza principalmente em 3 órgãos, né? Os pulmões, o fígado e os rins. Aí depois nós temos as juntas, né? Que são as articulações. Depois nós temos o sangue, que tem 81%. Depois nós vamos ter os músculos, o cérebro e o coração com 75%. Nós vamos ter posteriormente a pele com 64%. E por último, os ossos com 22%. Aí, fazendo a comparação, né, entre o homem e a mulher, ambos tomando como base que tenham 70 quilos. Então, 42 de 70 quilos, 42 litros é de água, equivale a 60% do peso do homem. No caso da mulher, isso reduz, né? Isso vai para 50%, certo? O processo aqui de reidratação, aliás, de perda de água, né? Nós vamos perder a maior parte dessa água por meio da urina, quase 60%. Depois nós temos o suor, certo? 15% pela respiração e 4% pelas fezes. Então, perda de água em 1 hora. Né? Nós vamos ter aí uma perda significativa. Por exemplo, se você está no solo ou no sol, né, há essa perda bem aí de mililitros. No caso, 1,5 litros. Se você está correndo ao ar livre, então vai reduzindo. E mesmo a gente parado, a gente
perde água, justamente porque os processos metabólicos ou os processos que ocorrem dentro do nosso organismo, dos sistemas particularmente, eles continuam a funcionar. O pulmão continua a fazer hematose, por exemplo, o fígado continua a filtrar, os rins também, o coração continua batendo, o cérebro continua funcionando. Então, mesmo parado, nós perdemos água, certo? A reposição disso, geralmente em 58%, ocorre por meio de bebidas, de suco, água mesmo pura, certo? Enquanto 42% ocorre por meio dos alimentos, né? Nós vamos ver aí algumas frutas, alguns legumes, né? Como por exemplo a alface, 95% do seu peso, da sua massa é de água, a melancia 90% e assim nós chegamos até, por exemplo, a banana, né? Que apresenta 70%. Passando para algo mais específico, né? Nós vamos ter as características da molécula de água, ela faz duas ligações, né? São ligações covalentes. O oxigênio aí, a bolinha vermelha, faz duas ligações sigma com o hidrogênio, certo? E essa estrutura que vocês estão vendo aí do lado esquerdo, inferior, né? Ela vai deixar a água polarizada. Vocês estão vendo que tem um lado negativo e um outro lado positivo. Então, é isso que faz com que a maior parte das substâncias que nós conhecemos, das outras moléculas que nós conhecemos, elas sejam dissolvidas em água. Por isso que a água é chamada de solvente universal. O que une, né, essas moléculas? Nós vamos chamar isso de pontes de hidrogênio. Vocês devem lembrar lá quando a gente viu o tema ácidos nucleicos, que também lá tem pontes de hidrogênio. Então, essas pontes de hidrogênio, elas unem essas moléculas de água. Isso vai ser importante para vocês lembrarem, é bom vocês lembrarem dessas pontes de hidrogênio, porque mais à frente nós vamos ver uma das características da água, que é a coesão, e que essa coesão ela é dada justamente por essas ligações chamadas pontes de hidrogênio, certo? E isso daí é a estrutura espacial da molécula de água. A água como solvente, né? Como já havia falado, a água é um solvente universal, certo? Ela consegue dissolver uma grande quantidade de substâncias. Aí, nesse caso, está mostrando a água dissolvendo a molécula de sal, certo? Que é, no caso, o cloreto de sódio. Aqui mostrando, né? Aí nós temos as chamadas substâncias hidrofílicas. Hidro, água, e fílica, que é como se tivesse, como se fosse uma palavrinha que significa que é dissolvido em água, né? Tem atração pela água, certo? Então vocês estão vendo aí, e na prática, se você pegar uma quantidade, um copo com água e colocar uma quantidade de sal, nós vamos conseguir dissolver justamente pelo fato de que há essa quebra da molécula do cloreto de sódio. E nós vamos ter as substâncias hidrofóbicas. São aquelas que não são dissolvidas em água. Geralmente são substâncias apolares, que não têm carga elétrica e, consequentemente, não são dissolvidas em água. Certo? A água nas reações químicas dos seres vivos. A água ela participa de algumas reações. Aí tem dois exemplos: a condensação e a hidrólise. A condensação é quando nós temos, por exemplo, aí, dois aminoácidos. De um lado nós temos um hidrogênio, aí em cima no canto superior, mostrando ó, aqui. Aqui, OH, nós temos uma hidroxila. E aqui nós temos um hidrogênio. Então, condensou, juntou, uniu a hidroxila com o hidrogênio, nós temos aí uma condensação. Nós unimos dois aminoácidos, formando o que nós chamamos de dipeptídeo, porque são dois, né? Essa ligaçãozinha que ocorreu aí chama-se ligação peptídica. E, como resultado disso, além de formar o dipeptídeo, nós temos também uma molécula de água formada. O contrário, chamado de hidrólise. Isso ocorre, por exemplo, durante a fotossíntese. A primeira reação que ocorre, uma das primeiras reações que ocorre no processo de fotossíntese
é justamente a hidrólise da água. O que é a hidrólise? Nada mais é do que o processo inverso da condensação, certo? Tá aqui a água, ó, H2O, ocorreu uma quebra. Então vai formar um hidrogênio, no caso aqui da glicose, e uma hidroxila, no caso da frutose. Aqui nós temos a sacarose, que é um açúcar formado por glicose e frutose. Quando há quebra, nós chamamos de hidrólise. Se na condensação há a formação de uma molécula de água, na hidrólise há a quebra da molécula de água, certo? Um outro elemento, a água como moderador de temperatura. Né? A água ela funciona como um moderador. O que é esse moderador? Nada mais é do que manter a temperatura em uma certa estabilidade. Então, nós temos o calor específico. Vocês estão vendo que de um lado nós vamos ter aí 14,5 graus Celsius e do outro nós vamos ter 15,5 graus Celsius. O que foi que mudou de um para o outro? Aumentou 1 grau. Então, o que é calor específico? Nada mais é do que a quantidade de calor que tem que ser fornecida, no caso aí, a água, para que ela aumente 1 grau de temperatura. Então, calor específico é isso, certo? Calor específico nada mais é do que essa quantidade de calor que tem que ser fornecida à água para que ela aumente 1 grau. E no caso da água, ela possui um calor específico bem alto. Um outro elemento diz respeito ao calor latente de vaporização. O que é isso? Nada mais é do que a quantidade de calor que a água tem que absorver para que ela passe do estado líquido para o estado gasoso. E é uma quantidade bem grande de calor também, certo? Então, esse elemento que diz respeito à quantidade de calor que a água tem que absorver para passar do estado líquido para o gasoso, nós chamamos de... Porque nesse caso aí a água consegue manter a temperatura dos corpos em uma certa estabilidade, ao absorver esse calor. Por isso que, por exemplo, quando a temperatura do nosso corpo ela aumenta, ela sai daqueles 36,5 graus máximo, aí o que acontece? Nós começamos a suar, justamente para que a água absorva esse calor e a temperatura ela não aumente. Por que que isso ocorre? É um efeito em cadeia. Se a gente está com a temperatura do corpo mais elevada do que 36,5 graus, começa a suar. Para quê? Para que se evite que algumas enzimas, algumas proteínas, nesse caso, elas passem por processo de desnaturação, certo? O que é a desnaturação? Nada mais é do que um processo em que a proteína perde aquela estrutura normal dela. E aí, quando ela perde essa estrutura normal, ela fica inativada. Então, pode ocorrer de chegar a um processo de desnaturação tão elevado, certo? Que a pessoa pode chegar, de fato, a morrer. A importância biológica da água. A água tem algumas propriedades muito importantes. A primeira delas é a coesão. Lembram do que eu falei lá das pontes de hidrogênio? Quanto mais perto estiverem essas moléculas de água, mais unidas elas estiverem, maior vai ser essa resistência que elas têm, mais coesas elas vão ser. Uma outra propriedade diz respeito à tensão superficial. Quantas vezes vocês não já viram, por exemplo, um mosquito em cima da água e ele não afundou? Justamente porque a água ela exerce uma tensão superficial, ou seja, tem uma tensão, essa coesão que existe na superfície da água faz com que ela tenha um efeito bem interessante, que é justamente essa propriedade da tensão superficial, que seria justamente um outro elemento que nós chamamos de adesão. Seria isso daqui, ó. Nós temos aqui a coesão, as moléculas bem juntinhas, certo? E essa adesão, essa propriedade da água, deve-se justamente pelo fato de ela ser uma molécula polar. Ela é polarizada, ou seja, ela tem carga. Ela tem de um lado uma carga positiva e de outro uma carga negativa. Isso permite com que a água ela se ligue
a certas superfícies. E aí nós vamos ter uma outra propriedade da água chamada de capilaridade. O que é a capilaridade? Você já deve ter visto uma árvore bem alta, né? E aí ficaram se questionando como é que a água vai daqui, ó, das raízes até lá as folhas. Como é que isso ocorre? Isso se deve à capilaridade, né? Ao diâmetro do calibre dos vasos. Nós vamos ver isso posteriormente, dois vasos chamados floema e xilema. E aí eles pressionam esse gradiente hídrico, nessa diferença de, de, de tensão entre o que está fora e o que está dentro do vaso, faz com que a água ela suba das raízes até as folhas, por exemplo. Isso se chama capilaridade. Isso era o que nós tínhamos a ver, né? Não é nenhuma, não é algo complicado, certo? Então nós vamos passar aqui para as questões. A questão 1 diz respeito ao seguinte, o enunciado. A água é fundamental para o funcionamento do corpo. E uma de suas funções refere-se à capacidade de dissolver substância e garantir um meio propício para a realização de reações químicas. Isso se deve ao fato de a água, nesse caso aí, ele está perguntando em relação à importância da água no nosso corpo, né? A capacidade que ela tem de dissolver substância. Isso se deve ao fato de que a molécula, ela é, no caso aí seria a letra D, funcionar como um solvente. Lembrem-se, o fato de a água ser uma substância polarizada, que tem cargas negativas e positivas, faz com que ela tenha essa propriedade de funcionar como solvente, certo? Questão 2. A água está presente em grande quantidade em nosso corpo e atua de diferentes formas em seu funcionamento. Uma das funções da água diz respeito ao controle de temperatura, que é conseguido graças à eliminação de uma substância rica em água chamada. A resposta certa, e eu havia comentado lá nos slides anteriores do esquemazinho inicial, que esse controle da temperatura, ou esse regulador térmico, no caso, por exemplo, ocorre devido ao suor, certo? Que regula a temperatura do nosso organismo. Muito bem. Terceira questão. Sabemos que a água também atua transportando substância em nosso corpo. Lembrem-se aí do transporte, né? Analise as alternativas abaixo e marque aquela que indica corretamente o nome do componente ou substância presente no corpo humano que é rica em água e que garante o transporte de nutrientes, oxigênio e sais minerais para as células. Na terceira questão, a resposta seria letra B, plasma sanguíneo, certo? Que é quem transporta oxigênio, transporta sais minerais e outras substâncias para as nossas células. Quarta questão. Em alguns processos, ocorre um grande aumento da eliminação de água pelo nosso corpo. Em razão disso, se não observados e tratados com a devida atenção, eles podem levar à desidratação. E o processo de desidratação ele pode levar à morte, certo? Analise as alternativas e marque aquela que não constitui um quadro que pode levar à desidratação. Qual dessas alternativas não pode levar à desidratação? Não ocorre desidratação. Qual dessas alternativas não resulta em perca de água? De alguma forma, por meio, por exemplo, de suor ou de hidrólise, alguma coisa assim. A resposta certa seria constipação intestinal. Ou seja, o famoso chamado
de prisão de ventre, certo? Então, essa é uma questão bem interessante, porque ela deixa certas dúvidas, certo? Então, a resposta certa da quarta, letra D. Quinta questão do Enem, 2015. Durante uma expedição, um grupo de estudantes perdeu-se de sua guia. Ao longo do dia em que esse grupo estava perdido, sem água e debaixo de sol, os estudantes passaram a sentir cada vez mais sede. Consequentemente, o sistema excretor desses indivíduos teve um acréscimo em um dos seus processos funcionais. Nessa situação, o sistema excretor dos estudantes fez o quê? O que ocorre quando a gente não ingere líquidos por algum tempo? Água, por exemplo. E a temperatura está alta. Daí é questão do dia a dia da gente, viu? A resposta certa aí nessa questão seria a letra D. Produzir urina com maior concentração de sais. Ou seja, como nós não estamos ingerindo água, os rins eles vão reutilizando aquela água que tem no organismo. Consequentemente, vai aumentando a concentração desses sais, certo? Basta vocês observarem, por exemplo, quando vocês passam muito tempo sem ir ao banheiro, e aí quando vocês vão, por exemplo, a urina de vocês sai bem amarelinha, uma cor bem forte. Isso se deve justamente por uma maior concentração, por exemplo, de ureia e também de sais, certo? O contrário, quando você bebe bastante água, bebe, o que que acontece? A urina ela sai mais diluída, ou seja, há uma menor concentração desses sais, certo? Sexta questão, também do Enem 2009. Para que todos os órgãos do corpo humano funcionem em boas condições, é necessário que a temperatura do corpo fique sempre entre esses dois númerozinhos aí, entre 36 e 37 graus Celsius. Reduziu ou aumentou é porque há algum problema. Se aumentou, provavelmente, é porque está ocorrendo algum processo de infecção, certo? O organismo está tentando combater algum patógeno que entrou, então porque a temperatura, por exemplo, ambiente está muito alta, certo? Baixou de 36 graus também é um problema, certo? E aí o corpo começa a produzir mais calor. Então, assim, o nosso corpo, ele tem mecanismos de estabilidade, de homeostase, de tentar manter a temperatura sempre dentro dessa casa aí dos 36 a 37 graus. Para manter-se dentro dessa faixa, em dias de muito calor ou durante intensos exercícios físicos, uma série de mecanismos fisiológicos é acionada. Pode-se citar como principal responsável pela manutenção da temperatura corporal o sistema. Qual desses cinco sistemas aí responde pelo controle da temperatura? O digestório, imunológico, nervoso, reprodutor ou o endócrino? Essa tá bem fácil. Letra C. Nervoso, pois promove a sudorese, que permite perda de calor por meio da evaporação da água. Ou seja, a água vai absorvendo aquele calor. No caso, o suor vai absorvendo aquele calor, certo? O sistema digestório, ele está relacionado com a alimentação. O imunológico com as defesas do nosso organismo, certo? O reprodutor em questão de hormônios, né? E o endócrino, ele está relacionado com a liberação, por exemplo, de hormônios também, certo? Então, sistema nervoso que libera essa água por meio do suor, né? E vai absorver esse calor. Muito bem a quem tá acertando aí, né? Parabéns. Sétima questão. As moléculas de água permanecem unidas entre si por uma propriedade chamada. Foi a última parte aí do conteúdo.
Qual é a resposta? Letra C, coesão, certo? Essa daí estava bem fácil, né? Oitavo, o fato de os insetos se locomoverem sobre a superfície da água e algumas espécies de plantas crescerem por cima da água é resultado de um fenômeno físico denominado, essa daí também eu falei, né? Comentei lá no último slide. Seria a letra B, tensão superficial. Eita, mas vocês estão inteligentes hoje, né? Não estão errando um. Questão 9. Parabéns, viu? A maior parte dos seres vivos é constituída por água, responsável por 70 a 85% de sua massa. Considere as afirmativas abaixo relacionadas às propriedades físico-químicas da água. São 4 questões aí para vocês analisarem, né? 1. A molécula de água é polarizada, ou seja, apesar de ter carga elétrica total igual a zero, possui carga elétrica parcial negativa na região do oxigênio e carga elétrica parcial positiva na região de cada hidrogênio. Isso é verdadeiro? Ou falso? 2. Na água em estado líquido, a atração entre moléculas vizinhas cria uma espécie de rede fluida. Eu mostrei até uma figurinha para vocês, mostrando uma espécie de teia de aranha. E as ligações chamadas de pontes de hidrogênio em contínuo rearranjo, com pontes de hidrogênio se formando e se rompendo a todo momento. Isso nós chamamos de coesão, certo? 3. A tensão superficial está presente nas gotas de água, sendo responsável pela forma peculiar que elas possuem. 4. O calor específico é definido como a quantidade de calor absorvido durante a vaporização de uma substância em seu ponto de ebulição. Dessas daí, 1, 2, 3 e 4, estão corretas apenas 1, 2 e 3. Calor específico não está relacionado à quantidade de calor absorvido. Isso nós chamamos de calor latente de vaporização, certo? Calor específico é a quantidade de energia, de calor, no caso, que a água tem que absorver para que ela aumente 1 grau Celsius, certo? Apesar de ser grande a questão, ela não é tão complicada. 10ª questão. O ovo, essa daí é bem divertida. O ovo é um recipiente biológico perfeito, que contém material orgânico e inorgânico em sua constituição. Um de seus componentes é a clara, ou albúmen, formado predominantemente por água e também por proteínas. Esse albúmen, que está lá na parte da clara, né, ele é composto principalmente por água. E aí, essa composição, em sua maior parte, que se dá pela água, ela vai proporcionar algumas situações. Caso a galinha se reproduza antes da liberação do ovo, ocorrerá a formação de um embrião no interior do ovo. Porém, para que este se desenvolva, no caso o ovo se desenvolva, é necessário uma transferência de calor, que ocorre durante o período em que essas aves chocam os ovos. Percebam como é importante a ave chocar o ovo. Ah, mas ela está só em cima do ovo. Não, isso é um processo que permite a transferência de calor. E essa transferência de calor vai ser importante justamente para o desenvolvimento dos filhotes, certo? Caso a galinha saia do ninho temporariamente durante esse período, o desenvolvimento do embrião não cessará, em virtude da água no interior do ovo. Qual vai ser a função dessa água no interior do ovo? Por que os filhotes eles não morrem? Em virtude de quê? Da água, mas devido a uma propriedade. Seria a letra C. Possuir alto calor específico. Certo? Então, resposta certa da 10ª, letra C.